Nós vamos começar a nossa quinta e última atividade do dia, que começou bastante cedo hoje, com palestras maravilhosas ao longo do dia, com essa última de encerramento, que é a história pelas lentes do jornalista e do historiador. E então eu gostaria de convidar para conduzir essa última atividade, essa mesa de debates, o nosso amigo José Benedito Donadon, que vai mediar uma conversa bastante proveitosa entre o Fernando Moraes e o Valdey de Araújo. Por favor, Donadon. A bola, então, está com você, Donadon. Obrigado, Américo. Boa noite a todas e todos. Esse festival de história, comemorando o bicentenário da independência, histórias para não esquecer. E esta mesa, dois olhares, o olhar do jornalista, escritor, biografista, o olhar do historiador. Então, eu convido para tomar os lugares aqui o historiador Valdey Araújo, que é presidente da Associação Nacional de História, professor da UFOP, bem-vindo, e vai nos brindar, então, com sua apresentação e sua visão, né, da história. E o escritor marianense Fernando Moraes, acadêmico imortal da Academia Marianense de Letras, da cadeira número 13. Bem-vindo. Que dispensa apresentações, fique à vontade. Que dispensa. E vou fazer a provocação inicial, conforme foi sugerido. Vou sentar mais próximo aqui, pelo Américo. A história pelas lentes do jornalista e do historiador. A história se constrói a cada dia em sucessão infinita de eventos que marcam as relações sociais. Estas recortadas muitas vezes determinadas pelas relações de poder. No calor dos acontecimentos, muitos se tornam incapazes de perceber que são tomados e envolvidos pelo roldão político. Mas há pessoas capazes de analisar acontecimentos. Entre essas está o historiador, entre essas está o jornalista. O Brasil comemora 200 anos de independência de Portugal. Mas pode comemorar 200 anos de independência? Independência pressupõe autonomia, e esta o Brasil conquistou. Do ponto de vista diplomático, não se discute a soberania nacional brasileira, mas as narrativas nacionais se distanciam das europeias, criando uma identidade brasileira genuína e autônoma, um dos temas muito discutidos nas pesquisas do historiador Valdey. As narrativas nacionais reconhecem narrativas africanas, das quais derivam relevante porção de nossa formação social e cultural. A historiografia, aqui representada na voz autorizada de Valdey Araújo, pesquisador FAPEMIG, pesquisador CNPq, presidente da Associação Nacional de História, professor da UFOP, este talvez tenha desvendado muito desse percurso histórico de 200 anos de construção de nossas identidades nacionais. Por outro lado, nós temos o olhar dos presentes.
Foi assim que Fernando Moraes, jornalista e escritor, jornalista, titular da cadeira 13 da Academia Marianense de Letras, tive a honra de apadrinhá-lo desde outubro de 2005, ano em que se inicia a turbulenta reação do deputado Ronaldo Caiado à publicação de Na Toca dos Leões. Mas Fernando nos traz personalidades contemporâneas. Foi assim com A Ilha, num tempo em que falar de Cuba era quase um pecado. Nos trouxe Chateau, num texto bem-humorado, numa forma de mostrar os fundamentos da imprensa brasileira, história que fundamenta o presente, episódios quase desconhecidos, Fernando nos traz. Desvenda fatos e pessoas como as do Montenegro e no centenário da imigração japonesa com os corações sujos, eu digo que é a história de um percurso da alienação, pois bem antes da popularização da expressão fake news, o Fernando já o expunha com todas as artimanhas e todas as suas consequências. A miscelânea histórico-jornalística e literária dos 100 quilos de ouro, o detetive Fernando em Olga, o Fernando que rompe preconceitos em O Mago, e o Fernando desse presente, sem medo de iniciar o livro falando da prisão do Lula. Tanto o jornalismo quanto a história têm revelado muito das identidades nacionais, dos processos de construção desta nação. Aqui em Mariana, bem antes da independência, os registros literários de Cláudio Manuel da Costa apresentam nossas paisagens e nossas pessoas, na lenda do Ribeirão do Carmo e nos sonetos elogiosos às pessoas e às paisagens, inclusive as rurais daqui. Digo isso porque o historiador José Carlos Reis, ex-professor daqui do ICHS, em A História entre a Filosofia e a Ciência, diz que a legitimidade social e intelectual da história está na resposta a uma pergunta ingênua de uma criança: para que serve a história? Diz o professor pesquisador, teórico da história, que a resposta é complexa, porque a história é incapaz de evitar e é incapaz de resolver catástrofes. E a sociedade exige soluções práticas e imediatas, o que a história não pode dar. Mas a história pode pavimentar caminhos para a reflexão que estabelece a base sobre a qual podem se estabelecer revisões. Nesse ponto, a confluência, há um encontro entre o poeta Cláudio Manuel, o historiador Valdey, o jornalista Fernando Moraes. Todos nos apresentam espetáculos das atividades humanas que seduzem a imaginação, pela poesia do Cláudio, pela ciência da história, pelo jornalismo literário. Importante registrar que coincide com a independência o nascimento do jornalismo em Minas Gerais, com a publicação de Abelha do Itacolomi, pelo padre Viegas, um ano antes da independência, 1821, com publicações poéticas e publicações literárias. Uma reflexão relevante também sobre o papel da imprensa mineira no registro histórico aparece 10 anos depois, em São João del Rei, com Bernardo de Vasconcelos, no primeiro número de O Astro de Minas, e diz, em tom moderador: oferece-nos pela liberdade de imprensa aos nossos concidadãos seguros meios
de acelerar os progressos da razão e de multiplicar as vantagens das luzes. Estamos bem longe de querer justificar e animar a audácia e a licença. Importa a conservação da autoridade pública, que ela seja respeitada. E a própria verdade não deve ser enunciada às pessoas constituídas em dignidade, senão com uma sábia circunspecção. Assim registra o Martins de Oliveira em A História da Literatura Mineira. Provoco nossos convidados. Nosso jornalismo já nasce dourando a pílula? Sobre Fernando Moraes, o seu compromisso com a história, com a licença do historiador Valdei, digo, segundo a teoria semiótica, o discurso jornalístico é resultado do mesmo embate discursivo no jogo entre o discurso da descoberta e o discurso científico, que é o discurso da criação das vontades. É um discurso político, de poder fazer saber para poder fazer querer. A tarefa do jornalista é a descoberta para a criação de uma vontade. Moraes faz isso com maestria, escarafuncha documentos como um caçador de tesouro e dispõe, com as descobertas e de forma autorizada, com dados, datas, fontes comprobatórias, não como uma reportagem fria, mas como uma crônica que lembra os velhos contadores de histórias, digamos assim, a moda de Euclides da Cunha. Trata-se de fazer-se eivados pelos sentimentos para fugir dos simples relatos do jornalismo burocrático. Na forma de pesquisar documentos, Fernando se aproxima do historiador. Ele será diferente na forma de relatar os achados. É relato espraiado de liberdade na linha do tempo, embora jungido por uma biografia, ou no espaço, embora adstrito às geografias documentais. Não se trata de mera produção jornalística, nem de mera produção literária. Uma presa ao compromisso da verdade dos fatos, outra presa aos desvaneios desmedidos da literatura. Trata-se de construir obras que se medem pela transgressão de regras jornalísticas e transgressão de regras literárias. Digamos, Moraes salpica discursos de sedução num texto de base persuasiva, a mesma base das fontes primárias perseguidas pelos Valdei na pesquisa histórica. Explico. Discursos de sedução são aqueles que dependem da apresentação de provas e evidências. Moraes, no seu texto, friamente visto, é jornalístico, portanto, de base persuasiva. Acontece que, no frigir dos ovos, o autor dá ombros aos padrões estéticos do repórter e se deixa envolver pelos apelos sedutores da crônica literária. Contamina-se pelo objeto de sua narrativa e se deixa apaixonar, inclusive, por personagens. Por exemplo, Dona Lindu. A mãe do Lula. Valdei, estudioso de Heidegger, que presente é este do Brasil contemporâneo? Há distopias e utopias verificáveis? As historiografias populares do jornalismo, dos periódicos, surfam na onda ou criam o que você chama de desejo por história? E isso, de alguma forma, estrutura o pensamento contemporâneo, provocando nossos palestrantes. Já vou passar a palavra a ambos, porque nós
viemos aqui para ouvi-los. E dessa forma, dou as boas-vindas ao historiador Valdey, ao escritor Fernando e as boas-vindas a todos dessa plateia. Então, tenhamos agora um bom debate. E convido para a sua fala, são 30 minutos de apresentação, o historiador Valdey Araújo. Boa noite a todas as pessoas. É uma alegria muito grande voltar ao Festival de História, organizado pelo Américo e sua equipe. Eu tive a alegria de participar do último em Diamantina. Para nós, somos historiadores, mas eu sei também para jornalistas, para educadores, o festival é um espaço já consagrado de encontro da inteligência brasileira. Então, a gente tem muito orgulho de que isso aconteça em Minas e que tenha um impacto nacional que tem hoje o Festival de História. Então, antes de mais nada, vida longa ao Festival de História, vida longa a essa iniciativa tão importante. Queria também agradecer a apresentação luxuosa do professor Benedito Donadon Leal, nosso colega aqui da UFOP, né, que apresentou de maneira brilhante, né, essa aproximação já inicial entre esse universo do jornalismo, o universo da historiografia e também o universo da literatura, que é o campo de atuação mais imediata do professor Benedito Donadon Leal. E um pouco para inverter as expectativas, o que eu vou apresentar muito rapidamente para vocês nos próximos minutos é uma reflexão mais sobre o tempo presente do que sobre 200 anos de Brasil, ou sobre o bicentenário, ou sobre a independência. Então, o que eu vou apresentar é uma reflexão que eu estou chamando ali, sei que eu consigo ler aquele data show que fica meio enviesado, mas é vulnerabilidades da democracia e o papel da história e do jornalismo. E aí eu já peço licença para falar do jornalismo, não sendo um jornalista, mas, naturalmente, muitos dos desafios à história são também desafios ao jornalismo no século XXI. E já antecipo, né, que muitas das soluções a esses desafios já estão dadas e que precisam ser, na verdade, cultivadas, né? Um livro como a biografia do Lula, feita pelo Fernando Moraes, responde bem a esse desafio de produzir sínteses sobre um presente em constante fragmentação. Talvez essa seja o grande desafio à historiografia e ao jornalismo nesse século XXI. Desde, talvez, da era das revoluções, a gente está falando de 200 anos do Brasil, nossa independência ela é um dos acontecimentos da chamada era das revoluções, e um dos fatores estruturais que está contextualizando a independência do Brasil, a Revolução Francesa, a independência americana, é uma grande crise de mídia, uma expansão nunca até então vista da imprensa e do impresso, a circulação de notícias falsas, a explosão de eventos. E foi justamente para responder a essa grande crise de mídia que tanto a historiografia, como nós conhecemos hoje, quanto o jornalismo foram se constituindo. Então, a historiografia e o jornalismo, que na nossa dependência, por exemplo, eram inseparáveis, e aí amanhã, quando ouvirmos a professora Isabel Lustosa, ela vai exemplificar isso de maneira brilhante, né? As mesmas pessoas que estavam, ao longo do dia, trabalhando a serviço de Dom João VI, a serviço de Dom Pedro, vão estar escrevendo história, vão estar cotidianamente na imprensa produzindo artigos de opinião, produzindo sínteses sobre o tempo presente e sínteses sobre a história. E esse modelo, mais ou menos, funciona durante muito tempo. Óbvio que ele é aperfeiçoado, a historiografia vai se tornando uma ciência, o jornalismo vai se institucionalizando, nós vamos construindo separações que permitem que o mundo da política não interfira diretamente na atividade do jornalismo e do historiador, vamos criando campos de autonomia, vamos criando um regime de verdade que vai permitir que tanto a historiografia quanto o jornalismo contribua para que as sociedades, né, agora organizadas em estados nacionais, tomem as melhores decisões possíveis frente aos seus desafios. Então, a tarefa fundamental do jornalismo e da historiografia foi orientar as sociedades em tomar boas decisões, né, e responder à velha e constante pergunta: onde nós estamos, para onde nós queremos ir e quais são as melhores formas
de chegar até esse ponto. A questão é que esse modelo que nós construímos nos últimos 200 anos está profundamente ameaçada por uma nova crise de mídia. A internet, que no seu primeiro momento apareceu como uma força redentora, uma força que nos levaria a um momento de maior liberdade, a um momento de maior conhecimento sobre a realidade, foi se desenvolvendo por direções que têm fomentado justamente a dissolução de uma série de instituições que nós construímos na modernidade para nos ajudar a tomar boas decisões e entrar em acordo sobre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, aquilo que é factual e aquilo que não é factual. Então, hoje, a crise de mídia que nós vivemos, e aí eu parto da pergunta que a professora fez no final da mesa anterior, não é? O que nós fazemos dentro das nossas escolas com o universo da internet? Como manter a escola dentro das suas tecnologias tradicionais, quando todo o universo da comunicação digital parece ser organizado para produzir desinformação e fragmentação. Todo esse universo tem sido controlado por grandes corporações que não são claramente reguladas mais pelo Estado, né? Uma grande discussão que se faz hoje, mas se avança pouco, é das formas de regulação sobre a mídia. Há coisa de 2 dias atrás, o Elon Musk, que é o atual dono do Twitter, deu uma entrevista para um despreparado jornalista, muito diferente do nosso colega Fernando Moraes, e ele simplesmente humilha o jornalista, e uma das frases que o Elon Musk diz nessa entrevista é: o que é desinformação para um é informação para outro. Então, um dos grandes milionários do nosso tempo, dono de uma das maiores plataformas de comunicação, defende publicamente e sai vitorioso de um debate em que afirma que não há diferença entre informação e desinformação. Então, essa é, em alguma medida, a realidade que nós vivemos em grande parte do Ocidente. Nós temos uma indústria da desinformação que não se vê limitada mais. Deixa eu ver se eu consigo passar. Provavelmente. Bom, muito do que eu vou falar tem sido desenvolvido em alguns livros que eu tenho publicado, muitos deles em colaboração com o professor Matheus Pereira. Alguns deles estão aí no quadro: Atualismo 1.0, do Fake ao Fato, Almanaque da Covid-19, que é um livro que procura contar os primeiros 150 dias da pandemia, né? E que aproxima muito o trabalho do historiador com o trabalho do jornalista. Temos também publicado sobre a eleição nos Estados Unidos e, naturalmente, sobre a independência, que é o meu tema principal de pesquisa. Mas a gente poderia resumir, né, a conjuntura atual listando algumas estruturas que parecem fragilizar a democracia, as estruturas da democracia. A primeira eu já descrevi, é a desinformação como um negócio. A desinformação já não é mais a atuação de um partido político buscando objetivos ideológicos, a desinformação não é mais algo promovido particularmente pelos estados nacionais em seus conflitos e guerras, né, que era muito comum nos anos 70, mas a desinformação virou um ramo específico dos negócios que atravessa diversas camadas da sociedade. A desinformação está na circulação da religião, através do negócio da fé, a desinformação está no marketing, né, no comércio desregulado, a desinformação está na política, a desinformação está na ciência. Mas pior que a desinformação, que eu estou considerando aqui, a desinformação consciente, buscada, a manipulação da informação, é vivermos num ambiente de mídia que está estruturado para não informar. Então, as plataformas digitais, por mais que elas circulem informação, elas estão estruturadas de uma maneira que elas não informam, elas fragmentam a informação, elas impedem uma coisa fundamental, que é, de um lado, a checagem das fontes e, de outro lado, a formação de sínteses. Então, se você está passando o seu feed de notícias no TikTok, ou no Kawaii, ou mesmo no Instagram, você está vendo uma série de reações de milhares ou talvez milhões de pessoas
a supostos acontecimentos, mas aquelas estruturas, aquelas plataformas de comunicação não oferecem a você a possibilidade de produzir sínteses estáveis. A ideia de sínteses estáveis que possam prover decisões que favoreçam a maior parte da sociedade não são convidadas a acontecer por essas plataformas. Um bom exemplo, né, talvez o exemplo mais recente, mas um entre vários outros, são os ataques às escolas nos últimos dias. Então, você tem um acontecimento que vai se espalhando, né, sua repercussão vai espalhando de maneira viral, e aí uma série de outros acontecimentos se acumulam sobre esse, isso circula por todas essas plataformas de informação, e nada de fundamentalmente saudável é produzido, nada de fundamentalmente compreensivo é produzido nessa circulação de informações. Afinal de contas, há realmente um aumento do ataque à escola? O que provoca isso? Como se combate? Então, nada disso, de fato, é produzido sobre essa forma de circulação. Uma outra estrutura que enfraquece a democracia, enfraquece o jornalista e enfraquece a historiografia é o divórcio entre capitalismo e democracia e a transformação da desigualdade no novo normal, mesmo nas economias desenvolvidas. Então, se a gente pega os dados da renda do trabalhador nos Estados Unidos e nos países da Europa, essa renda tem decrescido nas últimas décadas e a desigualdade tem aumentado profundamente, o que naturalmente é uma fonte fundamental de ressentimento, de desinformação, de politização dessa desigualdade entre ricos e pobres, entre trabalhadores e capitalistas. Um outro elemento que está associado a isso é essa produção entrópica de diferença. Então, nós temos uma sociedade, o Benedito falava sobre a ideia do desejo de história. A nossa sociedade tem um grande desejo por história. Cada um de nós quer contar história, cada um de nós quer a sua história contada e, de alguma maneira, tem sua história contada através das plataformas digitais, através do registro das suas atividades pelo celular, pelo Google Maps, pela uma série de equipamentos de registro que o tempo todo podem segregar a sua história individual, ou a sua história coletiva, ou a sua história de grupo. Frente à crescente desigualdade no capitalismo contemporâneo, frente ao divórcio quase que total entre o capitalismo e o bem-estar social, essa tendência à busca de histórias subjetivas tem produzido uma multiplicação de histórias de grupos, né, de coletivos, de minorias, de grupos que, através dessas tecnologias, acabam segregando identidades, acabam produzindo identidades. Ao mesmo tempo, isso, principalmente em países como o Brasil, parece tornar mais problemático a construção daquilo que foi fundamental no processo de independência, que foi a projeção de uma identidade coletiva. Então, até os anos 80, era muito comum ainda falarmos no problema da identidade nacional brasileira. Dos anos 80 para frente, duas estruturas fundamentais dessa identidade brasileira passaram a ser profundamente questionadas. Uma é a estrutura da miscigenação, de que esse país é fundamentalmente um país mestiço e que caminha para a construção de um homem brasileiro, né, de que esse país multiétnico ele vai se resolver na construção de um grande homem brasileiro, de uma grande civilização brasileira. Então, um dos males de origem da nossa nacionalidade, que foi a existência da escravidão, que foi a violência sobre os povos indígenas, vai ser resolvido positivamente no momento em que houver uma espécie de fusão civilizatória. Uma outra ideia que estava associada a essa noção de identidade brasileira é, naturalmente, a busca ou a afirmação da noção de uma democracia racial. Então, o Brasil busca uma democracia racial, ou o Brasil já é uma democracia racial, ou no Brasil o racismo não tinha, ou não teve a virulência que ele teria nos Estados Unidos. Então, essa ideia de que o Brasil ou está vocacionado a uma democracia racial permitia a projeção
de uma identidade nacional ou de um projeto nacional. Provavelmente a partir dos anos 90, mas principalmente a partir das 2 primeiras décadas desse século, essas 2 ideias se fragmentaram, essas 2 ideias se revelaram insatisfatórias, essas 2 ideias se revelaram falsificadoras de um país que se revelava cada vez mais violento contra a diferença racial, um país que se revelava cada vez mais incapaz de produzir, por exemplo, igualdade de gênero. Então, 2 conceitos, ou 2 ideias que permitiam pensar um projeto nacional desapareceram, ou pelo menos para uma parte grande da população, certamente para setores conservadores que foram mobilizados pelo bolsonarismo. Essas ideias tentam se reatualizar, tentam se reapresentar, mas elas nunca mais conseguiram obter o consenso social que tiveram provavelmente até os anos 80. A pergunta que fica, então, é qual é a outra narrativa possível, qual é o outro projeto coletivo possível que nós podemos instaurar num país como o Brasil, num país de dimensões continentais. O Lula amanhã vai encontrar com Xi Jinping. Ninguém duvida hoje que a China, entendida enquanto um Estado multiétnico, afirma a todo momento o seu projeto nacional. O projeto nacional chinês, que encara com muita positividade a transformação da natureza, o avanço tecnológico, que se entende no enfrentamento existencial contra os Estados Unidos. Qual um dos sentidos fundamentais do projeto nacional chinês hoje? Sobreviver àquilo que eles consideram com muita certeza a ameaça existencial dos Estados Unidos sobre a sua autonomia. De algum modo, no Brasil, nas últimas 2 décadas, à medida que nós perdemos, e eu não estou lamentando essa perda, ninguém pode lamentar a perda do mito da democracia racial. O que eu estou dizendo é que nós tínhamos esse mito nacional, nós perdemos esse mito nacional e, em alguma medida, substituímos por uma dimensão atualista do liberalismo tardio. Para dizer de maneira mais simples, a ideia do Francis Fukuyama de que o mundo liberal era o último grande modelo civilizacional, que todas as nações do planeta naturalmente construiriam democracias liberais e essas democracias seriam capazes de prover bem-estar social. Então, a partir dos anos 2000, de maneira mais revelada ou mais oculta, e aí o lulismo tem um papel nisso, nós começamos a acreditar de que também no Brasil uma democracia liberal se instalaria e que ela automaticamente, com maior ou menor velocidade, garantiria prosperidade, garantiria progresso, sem os incômodos de um projeto nacional, sem os incômodos da busca de uma ideia de civilização brasileira. O que nós vivemos, talvez desde 2013, é a falência dessa ideia de que o Brasil estaria automaticamente fadado a construir uma democracia liberal em direção ao bem-estar social. Isso foi ficando cada vez mais problemático. Bom, e aí o que se coloca no lugar disso? Se coloca essa multiplicação entrópica de identidades, na ausência de um projeto coletivo. Os grupos se organizam em busca das suas fatias do sonho liberal, da prosperidade. Então, os movimentos negros, os movimentos de gênero, os movimentos indígenas, legitimamente se organizam para reivindicar o seu pedaço desse sonho liberal que não se realiza plenamente no Brasil. E, em paralelo a isso, digamos, no campo da direita, a politização também de identidades à direita. Então, a direita começa a buscar pautas de costume que sempre estiveram associadas aos setores reacionários e conservadores, mas conseguem dar uma expressão política a essa pauta de costume que até então era inédito no Brasil. Então, há uma politização da questão do aborto, uma politização da questão LGBTQIA+, uma politização da questão das armas, tanto na esfera digital quanto... E aí me parece uma diferença em relação ao identitarismo de direita e ao identitarismo de esquerda. O identitarismo de direita ele foi mais capaz de acoplar estruturas do mundo real.
Então, a Loja Maçônica, a Igreja Evangélica, o Clube de Tiro, os diversas associações foram criadas a partir, principalmente de 2015, como Vem Pra Rua e várias outras, onde as pessoas não só se encontram na internet, no Facebook, no Instagram, mas elas se encontram também em espaços reais. Elas se organizam em comunidades simuladas em espaços reais. Então, isso explica um pouco a força do bolsonarismo e a força dessa nova organização da direita nos últimos anos. Bom, e aí eu vou apresentar para vocês, e já encaminhando para concluir a minha fala, e um pouco inspirado no Fernando Moraes, uma tentativa de biografia, não de um personagem, aqui tem o Américo, né? Nos brindou com um livro maravilhoso, com vários personagens, mas uma tentativa de biografia de uma década que ainda não terminou. Uma década que, de maneira imaginária, começaria em 2013, não é? Que eu estou chamando aqui de uma periodização muito pessoal de uma década que não terminou. 2013, né? Seria o início dessa década imaginária. O que acontece em 2013? E todos esses eventos foram tirados da Wikipedia, né? Onde as pessoas, de maneira colaborativa, definem quais são os eventos fundamentais em determinado ano. Então, na Wikipedia tem lá, tem as primeiras prisões do Mensalão, o segundo mandato de Obama, a eleição do atual Papa, as jornadas de junho, naturalmente, o escândalo de espionagem dos Estados Unidos sobre o governo brasileiro e outros, terceiro mandato de Angela Merkel, exumação e translado com honra dos restos de João Goulart, a Ucrânia abandona o acordo comercial na União Europeia, Obama aperta a mão de Raul Castro no funeral de Mandela, e uma sonda chinesa faz uma alunissagem controlada depois de 37 anos. Então, analisando esses eventos de 2013, a gente poderia imaginar que 2013 poderia ser mais um ano numa história de crescimento do planeta em direção a uma espécie de utopia liberal, né, de uma utopia de progresso, de um acerto de contas com situações traumáticas, no caso do Brasil, com a memória da ditadura. Ou também 2013 poderia ser o início de alguma coisa que dificilmente em 2013 nós imaginaríamos que seria, não é? Que é a guinada conservadora que o Brasil e diversas outras democracias liberais tomaram. Mas em 2015 você já não tem mais essa ambivalência. 2015 já é um ano onde a distopia está claramente colocada, né? É o início do segundo mandato de Dilma Rousseff. A partir de março você tem os protestos de rua, os panelaços contra o governo, que se aprofundam no segundo semestre. Na nossa região, 2015 é o ano do desastre de Bento Rodrigues, né? Da grande tragédia, catástrofe que foi o vazamento daquela barragem, e a Câmara vai acolher no final do ano o pedido de impeachment de Dilma Rousseff. 2016, né? Estou chamando aqui do grande medo, se dá o impeachment de Dilma, se dá também o referendo do Brexit, a eleição de Donald Trump, e também um grande movimento para salvar a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, aqui nós temos já um cenário ocidental completamente transformado por aquilo que nós estamos tentando entender até hoje. Como democracias maduras, como a democracia britânica e a democracia norte-americana, foram capazes de embarcar em projetos fundamentalmente estruturados e desinformação. Nós sabemos que o Brexit ganhou por pouquíssimos, 51%, 52%, uma maioria muito pequena, mas basicamente uma campanha organizada por desinformação digital. O Donald Trump também organizou uma campanha basicamente movimentando desinformação digital, e o Brasil estava entrando nesse processo da desinformação como a grande moeda de transformação política. 2017, aqui eu chamo de foi o pânico, né? Você tem fake news eleita a palavra do ano pelo dicionário Collins, o primeiro ano do governo Trump, e a condenação de Lula por Sérgio Moro. É uma década terrível. 2018, condenação de Lula em segunda instância, assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, prisão de Lula.
greve de caminhoneiros contra o aumento do diesel, TSE nega o registro da candidatura do Lula, incêndio destrói o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Então, essa destruição do Museu Nacional do Rio de Janeiro, a destruição de parte da história que aquele Estado Nacional acumulava, talvez seja uma grande metáfora para a gente pensar esse processo de fragmentação e destruição de nossa história nacional. Se as redes sociais, se a forma como a informação hoje circula de modo fragmentado, mas controlado pelas grandes corporações, de modo a nos impedir de tomar decisões, de nos impedir de contar boas histórias coletivas, se você perde um museu dessa magnitude de um dia para a noite, você facilita imensamente esse processo. Vou lembrar de um grande mineiro, Xavier da Veiga, que quando foi criar o Arquivo Público Mineiro, dizia, olha, se essa documentação não for reunida e do dia para a noite queimar, Minas não será mais possível. Então, Xavier da Veiga entendia que se apropriar dessa história, preservar essa história, cuidar de um legado documental, era fundamental para aquilo que o Benedito chamou de autonomia. Então, o que nós estamos vendo nessa última década são as condições de autonomia da nossa capacidade de viver de forma independente nesse território. Então, quando amanhã o Lula encontrar com o Xi Jinping, é isso que vai estar em jogo, né? Nós sabemos que a conjuntura internacional entra numa quadra que pode ser terrível, no confronto de hegemonia entre Estados Unidos e China, e um país como o Brasil, inevitavelmente, vai ter que negociar sua existência autônoma nesse conflito entre duas potências disputando a hegemonia. Obviamente, a gente tenta se equilibrar nessa situação, mas não é fácil. Agora, como enfrentar essa ameaça continuada à nossa existência autônoma sem uma história comum? Apenas com a noção liberal de que somos indivíduos ou pequenos grupos buscando o maior recurso possível, naturalizando a ideia de que os recursos são sempre escassos e a única ação social possível é reservar para o nosso grupo ou para nós mesmos a maior parcela do bolo. Como enfrentar essa situação sem uma narrativa que produza solidariedade entre todas as pessoas e esse território? Esse é o desafio do historiador a cada dia e do jornalista a cada dia, na medida em que dá visibilidade a processos. E aí a gente prossegue, no começo do governo Bolsonaro, ele assina decreto que facilita porte de armas, de rompimento da barragem de Brumadinho, 50 mortos em revolta num presídio no Amazonas, 57 mortos depois, em julho, num presídio em Altamira. Já o INPE registra 100 mil incêndios florestais no país, vazamento de óleo que até hoje não foi esclarecido em 63 municípios nordestinos. E aí, 8/11, Lula é libertado após 580 dias preso. E, se vocês achavam que as coisas iam melhorar, em 31 de dezembro, a OMS reporta as infecções de pneumonia viral causada por um vírus desconhecido na cidade de Wuhan. E aí, o resto da história vocês conhecem bem, né? Pelo menos 2 anos de pandemia, cujos contornos ninguém conseguiu antecipar, mas, naturalmente, essa história a gente mal começou a contar. A pergunta que eu vou deixar aqui para vocês, e já encerrando a minha fala, é: a década que começou em 2013 só conclui em 2023. Ainda há possibilidade de mudar essa década? Ainda há possibilidade de dar um outro sentido a essa história que começou em 2013? Se, como eu mostrei, 2013 parecia um ano liminar, um ano que poderia oscilar entre o começo de um projeto que poderia se aprofundar e o início de uma conjuntura distópica, não é? 2022 inicia com um novo governo Lula, com todas as fragilidades e as promessas
que o Lula tem incorporado ao longo da nossa história. A pergunta que a gente deixa é como essa década terminará em 2023 e se nós temos, nesse momento, os elementos necessários para reagir a essa grande fragmentação que caracterizou a última década. Se as forças sintéticas da educação, da história e do jornalismo serão capazes de dar um novo sentido coletivo aos mais de 200 milhões de brasileiros que ocupam e que devem, de algum modo, proteger esse território, essa parte do planeta. É isso. Obrigado. Obrigado, Valdei. Nós vamos passar imediatamente, a dinâmica é essa, a palavra ao Fernando, que também terá 30 minutos, e posteriormente a gente abre o espaço aos questionamentos dessa distinta plateia. Então, Fernando com a palavra. Alô, agora sim. Bom, depois dessa densa, saborosa e, infelizmente, sintética exposição do professor, o que eu acho que a gente devia fazer é bater palma e ir comer pão de queijo lá fora. Mas como eu fui convidado para falar um pouquinho, eu vou pedir permissão para usar uma parte, espero que não a parte total do tempo que me cabe, para muito menos do que fazer reflexões sobre a era que estamos vivendo, como fez com enorme sabedoria o professor. Eu tenho muito pouco a acrescentar. Eu não tenho curso superior, eu não sou especialista em nada, talvez por isso até meus livros façam algum sucesso, mas eu queria falar um pouquinho, é uma coisa meio egoísta, mas eu queria falar um pouquinho da minha emoção de estar aqui, em Mariana. Eu nasci aqui há 77 anos, por isso que eu estou sentado. Darcy Ribeiro dizia que velho fala sentado. E, ao chegar hoje, vindo de Ouro Preto, junto com o camarada Alcides Moreno, nosso cineasta, Capitão Cabeleira, que está ali atrás da câmera, que as pessoas supõem que seja mesmo meu guarda-costas, e às vezes alguém pergunta, mas como é que o Exército permite que o sujeito use uma barba daquele tamanho, um cabelo daquele tamanho? Eu falo, não, mas é disfarce, é polícia secreta, tem que disfarçar. E estávamos subindo, meio perdidos na hora que chegamos em Mariana, e eu tentando me identificar, me achar ali. E numa hora eu falei com ele, a casa da vovó Nenega. Aquela é a casa da vovó Nenega. E eu fiquei tão emocionado com aquilo que acabei emocionando o Moreno.
Voltar a Mariana, para mim, não é só voltar à cidade em que você nasceu. O Lula acha que nós vamos, que a nossa geração, a dele, a minha, nós temos mais ou menos a mesma idade, que a gente vai chegar até os 130 anos. Espero que sim, desde que não precise de ninguém para limpar sua barba e tal. Eu quero cada vez mais, se nesses primeiros 77 anos, eu, por razões profissionais, por uma série de razões, eu tive que me distanciar de Mariana. Eu espero que os próximos 77 sejam vividos aqui. E, para falar disso, seria uma injustiça não fazer uma homenagem a um querido marianense que já não está entre nós, que é o Roque Camelo. O Roque, que muitos de vocês devem ter conhecido, que foi vítima de uma brutalidade da justiça, dessa justiça injusta a qual você se referiu com tanta propriedade. O Roque, que era prefeito de Mariana, acabou deixando de ser, por uma dessas tramóias da elite brasileira. Foi o Roque que teve a ideia inicial de que o que eu havia acumulado na minha vida, em termos materiais, livros, fitas, filmes, entrevista com Gaddafi, entrevista com Arafat, entrevista com Stroessner. Eu entrevistei o Stroessner, ditador paraguaio, Somoza, ditador nicaragüense, que ele achava que não tinha muito sentido, além da minha modestíssima biblioteca, que não tinha sentido eu morrer de uma hora para outra e minha mulher jogar aquilo do Rio Tietê. E ele falou: por que você não faz um centro aqui de memória do que se acumulou, seja na sua própria vida, seja na vida alheia, que você teve o privilégio de compartilhar, de assistir, de testemunhar, para não ficar com muita lero-lero. Lula, os 40 anos que eu convivo com Lula, desde o tempo em que ele era um operário praticamente anônimo, e eu, imaginem vocês, eu que não sou ninguém, absolutamente ninguém, era deputado e ia para a porta de fábrica de madrugada proteger a peãozada que estava fazendo greve. Então, essa convivência, dizia o querido Roque, essa convivência não podia se perder, não podia ser julgada no Rio Tietê, e nem se perder pela autodestruição da natureza em que a gente vive, que eu gravo meia hora com você aqui, Dona Dom. Se a gente não guardar esse direito, não fizer isso, registrar isso de uma maneira absolutamente segura, daqui a 5 anos, 10 anos, ninguém sabe quem sou eu, ninguém sabe quem é você. E o Roque foi o estímulo inicial de um projeto que eu estou começando com um grupo de amigos,
com um grupo de gente generosas, pessoas, políticos, empresários, historiadores, personagens estão contribuindo. Então, eu achei que era excessiva soberba eu juntar, onde quer que fosse, podia ser numa caixa de sapato, juntar a minha vida, juntar a minha memória. E eu comecei a descobrir que a minha memória não é a minha memória. A minha memória é a memória alheia. A minha história não é a minha história. A minha história é a história do Lula, a história do Fidel, a história do Gaddafi, a história do Arafat, é a história dos Troços, vamos falar do lado de lá também. E aí nasceu a ideia de se transformar em Mariana, em se criar em Mariana um centro de preservação da memória política contemporânea brasileira. Então, à primeira vista, é algo meio vago. O que é a memória política contemporânea brasileira? Quem estabelece o que é contemporâneo? É república, é pós-república, Revolução de 30, golpe de 64, volta, vamos até os portugueses e tal? Não sei, ainda não sei. O que eu sei é que a ideia despertou um interesse em pessoas de boa fé, algumas pessoas muito importantes de boa fé. Então, e para que não paire dúvidas de que seja uma coisa ativista apenas, não vou juntar o material dos meus camaradas do Partido Comunista, não, na medida do possível, juntar tudo aquilo que contribuir para que as pessoas possam entender um pouquinho melhor e talvez menos elaboradamente do que a sua exposição, mas que possam ver os documentos e as falas e os filmes de gente que, bem ou mal, contribuiu para que o Brasil virasse o que o Brasil virou hoje. Então, de quem que eu estou falando? Eu vou pegar dois extremos. A Casa de Mariana, que só não existe ainda porque o dinheiro ainda não apareceu, mas aparecerá. Os hippies, nos anos 60, quando o dono do imóvel vinha cobrar o aluguel, o hippie dizia: não esquenta não, compadre, bicho, não era compadre é aqui em Mariana, não esquenta não, bicho, grana é mágico, grana pinta. E grana pinta. Então, eu tenho hoje, por exemplo, eu não tenho nada, tenho um par de sapato. Eu recebi, Mariana passa a ser detentora de duas coisas apenas para pegar extremos. 30 anos de cartas de Carlos Lacerda, exilado nos Estados Unidos, fugindo de quem? De Juscelino Kubitschek, o que é um retrato dos dois. Então, tem uma caixa que me foi dada, por acaso, por um advogado do Rio de Janeiro, que leu a história de Chateaubriand, se animou com a minha suposta isenção, que ele imaginava que um comunista ia fazer um livro
para devastar o chateau, e ele leu um livro honesto. E achou, naquela época não tinha internet, ele achou na lista telefônica, ele morava no Rio de Janeiro, ele achou meu nome na lista, me ligou e falou: olha, eu tenho já 90 anos e tal, fui advogado do caso Lacerda a vida inteira, organizei eu tenho que explicar uma coisa para vocês. É um pequeno parênteses. Eu fui acometido de Covid há 2 anos e virei uma dessas vítimas em que a sequela permanece por muito tempo. E uma das sequelas que me persegue é a amnésia. Então, eu estava aqui tentando lembrar do advogado do Rio de Janeiro, que me ligou e disse: olha, eu li seu livro, eu tinha uma péssima impressão do senhor, achava que o senhor era um comunista sectário, radical, e eu li um livro honesto sobre um símbolo do capitalismo brasileiro, que era o Assis Chateaubriand. Então, eu quero fazer um presente para o senhor. Eu tenho aqui uns 3 ou 4 caixotes de cartas do caso Lacerda. Está aqui em Mariana. Zé Dirceu. Zé Dirceu leu em algum lugar. Eu tenho relação antiga com o Dirceu, somos da mesma idade, da mesma geração. Durante muito tempo, ele de um lado, eu do outro, porque tivemos divergências de natureza, não de natureza política, mas mais de natureza partidária, mas viramos amigos. Ele foi meu adversário quando Zé Dirceu era deputado e eu, secretário da Cultura de São Paulo. Ele era o meu pior adversário na tribuna da Câmara. Hoje somos, eu não diria irmãos, falamos hoje 2 vezes por telefone, queria saber como ele estava e tal. O Zé Dirceu se animou quando ele viu o projeto da Casa de Mariana, e ele falou: eu não jogo nada fora, nada, nem um bilhete que eu faça para o Donadon aqui num pedacinho de papel, eu não jogo fora, eu guardo em algum lugar. E eu tenho tudo registrado, desde o movimento estudantil até a Papuda. E eu achei que era um caixote de goiabada, um negócio grande assim. Bom, foram Reinaldinho Moraes, meu irmão e meu parceiro aí na Casa de Mariana, sabe dizer, foram 2 caminhões, vieram 2 containers de São Paulo com o material do Zé Dirceu. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que tudo isso a gente deve a um marianense que não sou eu, que é o Roque, que era um sujeito que, se você fizesse uma análise superficial dele, diria: não, sujeito de centro, né? Não é um cara conservador, mas é um cara de centro. Ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado com a manutenção da nossa memória. E isso começou a crescer e começou a saltar fronteiras ideológicas. Um belo dia eu recebo, quando eu tinha o blog, o Nocaute, que morreu de fome, esquálido, tadinho,
apareceu no nocaute um grupo de pessoas dizendo o seguinte: olha, o Sérgio Mota, não sei se todo mundo aqui sabe quem era, ministro Sérgio Mota, foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, uma grande figura, um sujeito muito rico, porque ele tinha uma empresa de planejamento industrial, que, na moita, durante muitos anos, manteve o jornal Movimento do PCdoB, do Raimundo Pereira, com dinheiro da empresa dele. E tinha o hábito de anotar tudo com uma letrinha manuscrita pequenininha. E pessoas da família dele apareceram na minha salinha lá em São Paulo e disseram: olha, a gente está vendo aí que você está montando uma tentativa de um centro de memória. O Sérgio deixou uma quantidade muito grande de coisas e isto vai ser doado para você. O que não deixa de me chamar a atenção aí como contraste, que o Sérgio Mota, que foi homem de confiança do Fernando Henrique Cardoso a vida inteirinha, doa não para o Instituto Fernando Henrique Cardoso, mas doa para a Casa de Mariana um legado. Obrigado pela salvação. Um legado, o Covid. Se eu não tivesse tido Covid, eu lembraria do legado. Então, o que me preocupa hoje? O que me preocupa, o que me move hoje, o que me faz, aos quase 77 anos, pegar 1h30 de avião de São Paulo até Belo Horizonte, quebrar o pau, bater boca com o pessoal do aluguel de carro lá, que queriam nos enganar lá em Confins, pegar o carro via estrada ruim. Esses governantes nossos, os mais próximos que me desculpem, eu tinha que fazer uma autoestrada, meu Deus do céu, ligando Mariana, Ouro Preto, a Belo Horizonte, tinha que fazer um aeroporto. Não precisa ser especialista em turismo, não. Vai em qualquer jacu rabudo da Itália, da Espanha, você consegue com nada uma pista de avião que permite pousar um Boeing 737, precisa de 1.000 metros de asfalto. 1.000 metros é daqui até a porta de entrada do auditório em que nós estamos. Então, eu resolvi, sem abandonar, preciso dizer isso, sem abandonar aquilo que eu acho que é a minha tarefa, que é ajudar as pessoas a entender um pouco o Brasil. Eu estou tocando paralelamente esse projeto. Já temos o local em Mariana. A ideia inicial era fazer na casa onde eu nasci, eu e meus 9 irmãos, mas havia 2 dificuldades. Primeiro, que a casa era muito pequena. Eu tenho dificuldade de imaginar como é que um casal consegue criar 9 filhos numa casa. Todo mundo pode ir lá, em frente ao Dom Benevides. Não é exagero, não. A ideia do rock original, que era uma ótima ideia, era fazer da casa um centro de memória. Primeiro, descobrimos que era muito pequena. Só os 3 caminhões, os 3 contêineres de Zé Dirceu, entupiu o quarteirão. E acabamos conseguindo, com a ajuda de governantes civilizados, que é coisa rara
no país que a gente vive, acabei conseguindo a doação pública dessas doações, que é um comodato que dura 100 anos, renovável por mais 100 anos. Espero estar na renovação. Por que isso? Porque nós estamos vivendo num país que tem salvação. Isso talvez responda a uma das muitas dúvidas que você levantou. Tem salvação. O Brasil, eu não vou aqui fazer uma exposição de economista, que eu não sou, para provar que, por números, esse país não só está salvo, como é um dos melhores países do mundo para se viver. Desde que, aí entra você com a sua exposição, desde que a gente reveja o que fizemos até hoje, desde Portugal até hoje, para transformar o país num lugar civilizado. Eu não estou pretendendo que o Brasil seja a Finlândia. Finlândia agora tem que cuspir em cima. Entraram para a OTAN, bando de canalhas branquelos, entraram para a OTAN para cercar a Rússia. O que está havendo, a população está sendo enganada pela mídia mais uma vez. Depois eu queria falar dessa história de fake news. Agora virou moda fake news. Fake news é mais velha que a bisavó da minha vovó Nenega. Mas então, em cima de fake news, tentam desfazer a perspectiva de que o Brasil não é que pode ser, não, que o Brasil é um país com essa velha cascata do país do futuro. O Brasil não é o país do futuro, o Brasil é o país do presente. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. 5 minutos? Caramba! 5 minutos, então vou ter que começar a propor tiroteio. A única solução, só 5 minutos, hein? Vocês estão vendo que eu cortei. Na nossa era, agora vai saltar aqui o capeta. Na nossa era, só 3 sociedades viveram transformações profundas: Revolução Francesa, Revolução Russa e Revolução Cubana. E as 3 com sangue até o joelho. Não adianta achar que nós vamos mudar o Brasil. Não estou aqui propondo luta armada, não, hein? General Helena, eu sei que o senhor está me ouvindo aí escondido em algum buraco qualquer, mas não houve, na nossa era, não houve nenhuma outra. Alguém pode falar que a China, mas a China tem peculiaridades que, na verdade, não era a transformação da sociedade, mas uma transformação da população da sociedade para determinados pontos. Mas a Revolução Francesa, a Revolução Russa e a Revolução Cubana só deram o que dão hoje para os seus habitantes à custa de muita brutalidade. Muita brutalidade. Eu não sou brutal, não sou cristão, não tenho religião, mas não sou uma pessoa cruel. Eu não sou o defensor da
do paredão integral. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos prontos para transformar o Brasil no Brasil que nós queremos, no Brasil que nós queremos em todos os sentidos. Porque alguém, às vezes, pensa, não, ele está falando em problemas econômicos, está falando da Cracolândia, dos miseráveis que dormem na Cracolândia a 8 graus abaixo de zero, nos invernos de São Paulo. Não, eu estou falando também, embora isso desse uma mesa, já sugiro para vocês, uma mesa sobre a questão identitária e a questão política. É necessário discutir e colocar na pauta a questão identitária? Mas não podemos esquecer que acima dela está a luta de classes. Não tem questão identitária se as pessoas estiverem morrendo de fome. Então, é uma discussão cabeluda. Agora, o livro do Baiano, como é que ele chama? Não, Muniz Sodré trombou com outro baiano. Covid. Que é o seguinte: a questão identitária deve ter para a sociedade a mesma importância que tem a questão social genérica chamada luta de classes, ou você só chegará à libertação da luta de classes depois que você resolver os problemas identitários de negros, de homossexuais, enfim, de todos aqueles que hoje são chamados de minorias e que cada dia mais eu me convenço de que são maiorias, sabe? Não tem. Então, eu pretendo, nesses 15 segundos que me restam, eu pretendo, se o Covid não vier de novo, o Covid quase me matou, me infartei, perdi um pedaço do pulmão, junto com o Lula, fomos contaminados juntos, em Havana. Eles não tiveram nada, rapaz. Às vezes eu acho que Deus existe. Era um grupo de 9 pessoas, os 9 fomos contaminados. Ele, a mulher dele, ainda não era a mulher dele, era a namorada dele, a Janja, o fotógrafo, segurança e tal, papapá. Todo mundo foi contraído, foi contaminado pelo Covid. O único que foi para a UTI e ficou 15 dias no hospital fui eu. Eu acho que isso é uma prova de que Deus existe. Salvou a mim, eu falo com Ele. Eu falo, Deus me salvou. Você podia ter ido embora, não foi. Eu estou aqui. Porque eu tenho coisas para fazer. Eu tenho histórias para escrever. O Brasil, o Darcy Ribeiro dizia uma frase que no dia que a Casa de Mariana for inaugurada, espero que por um projeto belíssimo do Pedrinho, que é um filhote do Niemeyer, que a gente possa pôr lá, pregar uma plaquinha na entrada, dizendo isso, que nós sobrevivemos porque somos o que somos e porque temos coragem para enfrentar. É difícil? É difícil. Eu
eu hoje podia ter dinheiro, podia ter uma vida materialmente mais confortável. Eu tenho, as pessoas acham que é demagogia. Eu tenho 6 milhões de livros vendidos no mundo. Eu tenho livros publicados em 37 países. Vou lançar um livro em Cuba agora, no fim do mês, biografia do Lula, e não tenho nada, não tenho nenhum bem material. Aliás, para não ser mentiroso, tenho uma motocicleta. Tenho uma enorme motocicleta com a qual eu rodo. Semana passada, eu e o capitão Cabeleira ali, rodamos 500 quilômetros. Ele tem a dele, eu tenho a minha. As feministas vão ficar bravas. Motocicleta que nem namorada, você empresta, nunca volta igual. Então, a gente roda pelo mundo. Eu espero ter saúde, ter disposição. Não é para desfrutar de bens materiais, não quero nada. Meu pai, marianense, gerente do Banco da Lavoura aqui em Mariana, as pessoas diziam para ele: mas, ô, seu Moraes, o senhor é gerente do banco, só tem um cavalo. Porque naquela época não tinha esse negócio de ter carro, tinha cavalo, né? Só tem um cavalo. Por que o senhor não tem mais 2 ou 3 cavalos? Ele respondia com uma coisa meio grosseira, mas continua valendo. Porque ele dizia o seguinte: eu só tenho uma bunda, para que 2 cavalos? Então, eu não quero mais do que tenho, eu não quero mais do que uma motocicleta e pagar o aluguel, pagar o açougue, pagar o... Agora, quero, enquanto eu tiver a última oportunidade de dar um respiro, quero contribuir para melhorar esse país, para tirar o pessoal da Cracolândia. Se alguém aí pode perguntar: fuzila ou não fuzila os do outro lado? Podemos discutir isso depois. Eu acho que é algo discutível, não acho que é uma questão resolvida. Agora, cacuete de ex-deputado, eu acabei me transformando numa pessoa meio prolixa, falando mais do que seria necessário. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: Mariana vai voltar a ser minha cidade em muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Eu tenho aí, eu trabalho feito um camelo saudita, eu tenho 8 projetos aí de filme, de argumento de filme, de livro, o livro do Lula, o 2º volume do livro do Lula, estou escrevendo. Ele cobra de mim, cobra em público, me deixa constrangido. Ele me vê no meio das manifestações, fala: ali, o Fernando Moraes, o que você está fazendo aqui, que você não está escrevendo o livro, porra? Vou escrever, vai ter o livro do Lula. Agora, não basta, não basta. Então, o que eu queria dizer para vocês é voltar ao começo, dizer que é uma profunda emoção estar de volta em Mariana, passar na frente da casa de vovó Nenega e vovô Duduca, passar na frente da casa onde eu nasci, ali em frente à escola, o Dom Benevides. E, como eu não pretendo morrer, caso, como dizia o doutor Roberto Marinho, se algum dia eu vier a faltar, parte das minhas cinzas virão para Mariana e parte das minhas cinzas serão espalhadas no malecón de Havana, em Cuba, que é o meu exemplo de nação que conseguiu se libertar.
Desculpem ter falado mais do que eu devia e menos do que continha.